E aí, pessoal, brasileiras, brasileiros, a frase que ficou bem marcada nas palavras do Luciano Hang, empresário brasileiro, ele fala que a gente aprende com nossos erros, mas é muito melhor aprender com os erros dos outros. Então, por que ele falou isso? Ele falou isso para a gente observar o que está acontecendo na Argentina, na Venezuela, nossos vizinhos aqui da América do Sul, e o que está acontecendo e por que está acontecendo, né? O regime que eles decidiram adotar lá nos seus países e o que esses regimes causaram na economia daqueles países. Então, ninguém melhor do que o empresário para saber avaliar, né, quais são as medidas, o que tem que fazer para o Brasil dar certo ou não. Então, esse tipo de governo aí, assistencialista, socialista, populista, esse modelo de governo que socializa tudo, onde as empresas pertencem mais ao governo do que aos empresários, do que ao setor privado, ele não tem dado certo onde ele tem sido colocado em prática. E a gente tem que aprender com os erros dos outros. Vamos olhar agora para a Argentina. A Argentina, que colocou lá um governo de esquerda, um governo socialista, a mesma população que apoiou esse governo está agora nas ruas reclamando desse governo. Já pensou se entrar aqui um governo de esquerda, socialista, e daqui a 1 ano, 2 anos, essas mesmas pessoas que apoiaram esse governo, fizeram ele ganhar, colocaram ele lá, tiver que ir para as ruas reclamar, aí não tem mais jeito, né? Porque aí ele já entrou lá e já tem feito muita coisas erradas e já tem destruído boa parte da economia e tem afastado o investidor, né? Então a gente tem que apoiar um candidato que reconhece que para elevar a economia de um país, para ajudar na economia de um país, toda a população indo à luta, toda a população, cada um fazendo sua parte. Não é uma única pessoa, não é o governo que é o único salvador da pátria, mas todas as pessoas indo trabalhar, batalhar e para isso se esforçar, e não as pessoas estar ali dependendo do governo, pois o governo não consegue sustentar a sua população. A gente vê os que colocaram esse regime em prática na Argentina, na Venezuela, não dá certo, porque esses recursos que esses países socialistas e populistas, esses países cheios de medidas assistencialistas que cuidam da população, que colocam em prática, né? Esses recursos, essa fonte de onde eles retiram o dinheiro para sustentar essa população desempregada, essa população carente, acostumando essa população cada vez mais a viver, a relaxar nessa postura. Esse recurso ele vem da população que ainda está trabalhando, produzindo alguma coisa, né? Das empresas que ainda estão ativas, das empresas que estão ali sob o peso do governo. E governo que cada vez mais precisa pesar sobre as empresas, cobrar impostos mais elevados para retirar recursos e sustentar essa população. Então, é por isso que não dá certo. Aí tem pessoas que acham que a base de tudo é o consumo, que o consumidor, basta o consumidor ter as condições para consumir, que tudo está tranquilo. E aí tem pessoas que dizem, você dar aí um benefício para aquele pobre, um auxílio emergencial para ele sobreviver, e ali você está transformando ele num consumidor, e aquele consumidor é a base da sociedade, quando na verdade a base é a produção. As pessoas falam que a necessidade é a mãe de todos os negócios. Na verdade não é a necessidade, mas sim aquilo que vai suprir essa necessidade. Então a produção, uma maior produção, a produtividade, a oferta de produtos maior do que a demanda é que vai fazer uma economia andar. Então é isso que tem que acontecer. Como tem um técnico de futebol que falou uma vez, que o mais importante
que o trabalho é mais importante do que a família, porque sem o trabalho você não sustenta a sua família. E de certa forma ele está certo, porque sem o trabalho como é que você vai sustentar sua família, né? Então, você tendo trabalho, você arruma família em qualquer lugar, então é mais fácil arrumar uma família depois, alguém para conviver. Mas sem o trabalho, sem as condições, você não sustenta nem mesmo aquela família que você tem. Então, de certa forma, ele está certo. O mais importante é a produção, é os serviços, é isso que sustenta uma nação. E numa sociedade, quem mais gera imposto para o governo, quem mais gera emprego e mais gera produtos em circulação ali, em oferta para aquela população de consumidores, é o setor privado particular de um país. Quando o governo decide tomar de conta de tudo, todas as empresas, tudo no controle dele, ele não tem condições de produzir uma variedade suficiente de produtos, então falta mercadoria nas prateleiras, ele não consegue dar emprego a todas as pessoas e ele é insuficiente para cuidar da população. É o caso dos países que já se tornaram quase totalmente comunistas, como Cuba, que não consegue dar uma qualidade de vida boa para a sua população. Aí, somando-se a isso, basta olhar os países que se desenvolveram, que eles se transformaram em parques industriais, né? Apenas eles se abriram para a economia, uma economia aberta, onde o investidor pode vir de qualquer país para investir lá, para montar suas empresas, e não tem burocracia, então aquele governo não, as empresas conseguem abrir rapidamente e já começar a funcionar. E também a parte fiscal, aqueles países, eles não cobram impostos abusivos, então a empresa que vai para lá, ela se torna competitiva, pois ela consegue produzir com mais facilidade, e aí ela fabrica lá, e ela vende lá no mercado interno e vende também para o mundo. E aí, como é um parque industrial, tem muitas empresas atuando lá, tem muitas pessoas empregadas, e essas muitas pessoas empregadas é muitas pessoas com poder de compra, é muitos consumidores que vão absorver boa parte daquela produção ali dentro daquele país mesmo, né? E a outra parte, ela escoa para o mundo. Então, ali não tem pessoas que são sustentadas pelo governo, pois essas pessoas que são sustentadas pelo governo, elas não têm as mesmas condições de consumo que tem uma pessoa que está vivendo do seu próprio trabalho, né? Vivendo de forma assalariada. As pessoas assalariadas, elas têm um poder de compra bem maior do que as pessoas que vivem sustentada pelo governo. Então é muito fácil da gente perceber, né? Quem quer transformar o país cada vez mais num país socialista, comunista, país socialista onde as empresas, o governo é um dos grandes sócios dessas empresas, pois o governo absorve boa parte dos rendimentos daquela empresa, dos lucros, do que aquela empresa produz, pois ele precisa de muitos recursos para sustentar a população. Então, os empresários eles não se sentem muito seguros a investir seu capital num país socialista. Eles fogem, como no caso, muitas empresas estão saindo da Argentina, pois elas vão produzir lá com mais dificuldade, pagando um imposto mais alto, e cada vez mais difícil ela vai ter que produzir e vender aqueles produtos em outro país, pois aquela população não está em condições de consumir seus produtos. Então, é fácil da gente entender. E a gente vê quem são os partidos políticos que mais recorrem a esses meios, a essa forma de regime. E a gente sabe que se ganhar, uns países já fizeram isso aqui,